Fala minha família, beleza? Eu sou Fabrício Dutra, professor de língua portuguesa. Bem-vindos ao meu canal e estamos aqui agora para falar de pontuação. Pontuação é assunto obrigatório em qualquer concurso público, tanto na parte de língua portuguesa, prova de português propriamente dita, quanto na redação. Você sabe que você não pode deslizar quanto ao uso da vírgula ou dos outros sinais de pontuação. Eu quero muito que você saiba o seguinte: quando você era pequenininho lá na escola, ensino fundamental 1, aprendendo a ler, aquela coisa, você aprendeu que a vírgula era uma pausa para respirar. Aquele momento ali era importante você observar que para a entonação da leitura era legal fazer uma pausa na hora em que você via uma vírgula, né? Só que ela está longe de ser algo do seu sistema respiratório. Tem a ver com leitura, lógico, o uso da vírgula, né? Mas em concurso público, em prova, em redação, a vírgula não vai ser uma pausa para respirar, porque você não está lendo nada na sua prova, você lê mentalmente. Você não pega um texto para ler para várias pessoas, concorda comigo? Então a sua leitura é silenciosa. Se você está fazendo pausa ou não, ninguém se importa. Você tem que saber a vírgula sintática, você tem que saber a vírgula semântica e tem que saber a vírgula estilística, que são as vírgulas cobradas em concurso público. Então, pelo amor de Deus, esquece a parada de respirar, né? Se fosse assim, o ponto e vírgula seria para suspirar, reticência para entrar em coma e o ponto final para morrer, né? Não tem nada a ver com isso. A vírgula sintática, sobre ela que eu vou falar agora na tela. Família, a vírgula sintática trabalha em cima do conceito de ordem direta. E se eu te falo que a vírgula trabalha em cima do conceito de ordem direta, ela também trabalha em cima do desrespeito à ordem direta, ou seja, da quebra da ordem direta. Porque existe em qualquer idioma o normal, o padrão, a ordem canônica, que no nosso português é sujeito, verbo, complemento. Mas você, hashtag não é obrigado, hashtag não é obrigada a escrever as frases na ordem direta. Você pode livremente fazer inversões. Esse livremente, claro, respeitando uma textualidade. Não é fazer inversão igual um doido, não. O seu texto ele pode não estar na ordem direta, mas ele tem que ser um texto coeso, um texto coerente, um texto com unidade, um texto com clareza, um texto com concisão. Então, você pode mexer na ordem do texto, respeitando a textualidade. Vamos para a tela conversar sobre esse sistema de ordem direta bonitinho no português, que é sujeito, verbo, complemento. Lembrando que os verbos trabalham com complementos, o verbo transitivo direto pede o objeto direto, o verbo transitivo indireto trabalha com o objeto indireto, o verbo de ligação tem uma espécie de complemento, que é o predicativo do sujeito. Verbos na voz passiva lá, ser mais particípio, vão ter o agente da passiva na sequência. E depois desses complementos, ou espécies de complemento, o que você vai ter? Adjunto adverbial. O adjunto adverbial, família, seguindo esse conceito de ordem direta, é o último elemento oracional. É o último elemento nessa ordem, né, determinada pelo sistema linguístico do português. Então, para uma frase estar na ordem direta, tem que ser assim, olha para a tela. Ele leu o livro em 2 semanas. Isso é uma frase na ordem direta. Ele, sujeito, lê o verbo. Quem lê algo, o algo está aqui, ó, objeto direto, verbo transitivo direto. Quem lê algo, o verbo não está pedindo preposição, seu complemento. Então, a relação é direta. Quem lê algo, o algo é o livro na tela. E o em 2 semanas é quando, né? Em quanto tempo. Então, aqui você percebe claramente um valor de tempo. Esse elemento em 2 semanas não é complemento verbal, não é sujeito. Ele é adjunto adverbial de tempo. Na tela, por favor. Isso é ordem direta. Olha essa frase, ó. Ela devolveu o brilho à cidade. Ela devolveu o brilho à cidade. Quem devolve é ela, né? E quem devolve algo a alguma coisa. Essa frase está na ordem direta, mas essa frase não apresenta adjunto adverbial. Só que eu posso colocar. Eu tenho o direito de colocar um adjunto adverbial a essa frase. Inserir um adjunto adverbial. De tempo, de lugar. Ó, vamos para a tela, por favor. Ela devolveu o brilho à cidade. Vamos colocar aqui, ó. Depois do seu retorno.
Ela devolveu o brilho à cidade depois do seu retorno. O elemento depois do seu retorno, ele deveria então, se fosse seguir o conceito de ordem direta, fechar a frase. Só que você pode botar esse elemento passeando pela oração, ou seja, você não é obrigado e nem obrigada a colocar no final. Vamos para a tela. Eu posso pegar esses caras que eu vou destacar aqui agora, em 2 semanas e depois do retorno, e deslocar. Eu posso pegar esses caras e botar isso aqui, ó. Pô, ele leu em 2 semanas o livro. Ela, depois do seu retorno, devolveu o brilho à cidade. Isso significa que você tem certa liberdade para mexer com a adjunta adverbial, observando, claro, as regras de pontuação. Quais são? Na tela eu te mostro. Os alunos entregaram todos os trabalhos no final do semestre. Sujeitos alunos entregaram, é o verbo, nessa frase quem entrega algo, olha o algo aqui. Todos os trabalhos, verbo transitivo direto, objeto direto. E esse cara, no final do semestre, é quando eles entregaram. Família, essa frase está totalmente na ordem direta. Beleza? Como é que funciona a pontuação? É o seguinte, a vírgula é um instrumento de preservação da ordem direta. Com isso, ela não pode atrapalhar. Com isso, na tela, você não pode botar uma vírgula aqui, ó. Uma vírgula entre o sujeito e o verbo é algo proibido, condenado, não pode. Por quê? Ela estaria justamente fazendo o que ela não deixa acontecer, né? A vírgula preserva a ordem, ela não pode atrapalhar na tela. Ela também não pode entrar aqui não, ó. Entregaram vírgula todos os trabalhos. Aqui ela estaria atrapalhando a ordem, ficando entre o verbo e o seu complemento. Agora na tela familiar, quanto ao adjunto adverbial, olha o que a gramática fala. Quando ele está na ordem direta na tela, por favor, a vírgula é facultativa. Então tu pode inserir uma vírgula aqui. Facultativamente. Aí o cara fala assim, professor, já aprendi isso. Eu aprendi que se ele for curto, se ele for longo, galera, de verdade, quando o adjunto adverbial está na posição dele, eu te mostro, que é o final da frase, não importa o tamanho, não importa o seu tamanho, não importa a extensão, a vírgula é sempre facultativa. Pode ser curto, pode ser longo, a vírgula é opcional. Então, se a banca mandar colocar uma vírgula após trabalhos, certo item. Na tela. Se tem vírgula e a banca manda tirar, certo também. Agora, na segunda frase, eu tenho um deslocamento do adjunto. Os alunos, no final do semestre, entregaram todos os trabalhos. Primeira observação, esse cara está entre vírgulas, mas não está explicando ninguém. Tem muita gente que acha que todo mundo está entre vírgulas e explica na tela. O no final do semestre não explica alunos. Ele é apenas o quando. Ele é um adjunto adverbial que encerra uma frase em condições normais, mas veio para cá devido a um deslocamento. Então esse deslocamento aqui, família, foi isolado. Por quê? Porque a vírgula é um instrumento de preservação da ordem. Se tem alguém atrapalhando a ordem, ela vai isolar. Só que às vezes o isolamento é facultativo e às vezes o isolamento é obrigatório. Quando o adjunto adverbial de curta extensão, uma palavra ou duas, para a maioria dos gramáticos, vírgula opcional. Né? Agora, para a maioria dos gramáticos, com 3 palavras ou mais, a vírgula é obrigatória na tela. Então esse par de vírgulas aqui é obrigatório. Lembrando, estamos falando da vírgula sintática. A vírgula utilizada por questões sintáticas. Não dá para acertar uma questão disso sem ter estudado em algum momento da sua vida o que é análise sintática, o que é verbo transitivo, o que é adjunto adverbial. São, de verdade, gente, pré-requisitos para mandar bem uma questão dessa. Outro ponto, essa vírgula que intercala o adjunto, esse par de vírgulas, pode ser trocado por um par de travessões na tela. Eu poderia ter colocado aqui, ó, os alunos, travessão, travessão, travessão. Tá vendo? No final do semestre, isolado ainda por travessão, por travessões. Agora aqui, no final do semestre, vírgula, eu quero que você tenha a seguinte maldade na sua... Maldade no bom sentido. Como eu comecei uma frase, vi uma frase iniciando, um período iniciando com preposição ou com contração, porque é o caso, no, em mais o, já pode chegar à conclusão de que essa frase não está na ordem direta. Porque o sujeito, em tese, não pode ser preposicionado. Aí você fala assim, beleza, quem está deslocado para o começo? Observa.
no final do semestre. O sujeito do entregaram são os alunos. Então é esse cara aqui que tá, olha aqui, atrapalhando a ordem direta da frase. Se ele está atrapalhando a ordem direta, quem isola? Quem é que vai isolar o cara que está fora? O adjunto adverbial que está fora? A vírgula na tela. Essa vírgula aqui vai ser utilizada de forma obrigatória. Por quê? Porque é um adjunto adverbial grande, com 4 palavras. Então, o dia em que a banca mandar tirar, você fala assim, ó, pode não. Por quê? Porque ela preserva a ordem direta. Ela isolou o adjunto adverbial. Está fora da ordem, está deslocado. E é grande, vírgula obrigatória. Se esse elemento no final do semestre tivesse no final da frase, que é a ordem dele, a posição natural dele, vírgula opcional. Deslocou, vírgula obrigatória. Isso é muito bom na tela. Olha aqui embaixo. No Brasil, todos observaram os casos de corrupção. Quem observou? Todos. O no Brasil é deslocamento, só que não tem mais valor de tempo, tem valor de lugar. É adjunto adverbial, mas é curto. 2 elementos. A vírgula é facultativa. Você pode isolar o no Brasil ou não. Da mesma forma aqui embaixo. Ó, todos sujeito observaram o verbo. Quem observa, observa algo. Olha o algo aqui. Os casos de corrupção. Verbo transitivo direto, objeto direto. E o no Brasil vai ser o quê? Adivinha? Vai ser onde? Onde todos observaram os casos de corrupção? No Brasil, filho. Então esse cara aí no Brasil está isolado justamente, está deslocado. Você vai poder isolar. Olha para a tela. Só que ele é curto, né? Então eu posso usar um par de vírgulas, eu posso usar um par de travessões. Quando o adjunto adverbial está intercalado, eu posso intercalar com vírgula, com travessão também está de boa. A banca vai, na verdade, até gostar. A banca examinadora, do ponto de vista da redação, se você usa só vírgula, né, é o padrão. Todo mundo usa só vírgula. Se você domina outros sinais, o meu conselho é que você use. Você vai tirar onda quando você utilizar um travessão ou um ponto e vírgula corretamente. Quem recebe o seu texto, família, vai falar assim, domina sinal de pontuação, isso é muito bom. É um ser humano que está corrigindo o seu texto, não é um robô, né? E o ser humano é incantável. Então, outros sinais de pontuação valorizam o seu texto. Na tela. Então, essa vírgula sintática, primeira vírgula que a gente estuda, né? A do adjunto adverbial, trabalha assim, ó. Na ordem direta, ela é facultativa para isolar o adjunto. Deslocado curto, ela é facultativa. Deslocado longo, ela é obrigatória. E as orações subordinadas adverbiais se enquadram no perfil longo. Então, se você tem uma oração adverbial deslocada, olha essa frase aqui, ó. Quando eu te conheci, vírgula, minha vida mudou para melhor. Sujeito não mudou, minha vida. O quando eu te conheci tem valor de tempo. Quando eu te conheci. Quando minha vida mudou? Quando eu te conheci. Só que olha só quem está deslocado. Olha quem está fora da ordem. Olha quem está deslocado. Uma oração adverbial, cara. Oração adverbial entra no conceito de algo longo. Então a vírgula aqui vai ser obrigatória. Se esse cara fosse para o final do texto, minha vida mudou para melhor. Quando eu te conheci, a vírgula passaria a ser facultativa. Porque na posição, os elementos adverbiais, não importa a extensão, vão ser facultativamente isolados por vírgula. Eu sou Fabrício Dutra, eu já ajudei muita gente a passar em concurso público tentando mostrar a lógica por trás das regras. E eu quero é isso, que você fale assim, ó, beleza, aprendi a regra. Agora a lógica é, a vírgula preserva a ordem direta. Por isso que ela não pode atrapalhar. Por isso que ela isola quem atrapalha. Até a próxima aula, um grande beijo.